Fala pessoal, aqui é o Gustavo Souza e hoje nós vamos aprender sobre a ferramenta Google Documentos ou Google Docs. O Google Docs é um serviço para a web, mas também podemos utilizar em nossos celulares, Androids ou iOS. Com o Google Docs podemos editar, visualizar documentos de texto e compartilhá-los com amigos e até mesmo contatos profissionais. Com ele temos a possibilidade de trabalhar offline. Com o Google Docs, podemos salvar nossos arquivos tanto em nosso Drive, online, na Google mesmo, quanto na memória do nosso dispositivo. Bom, para acessarmos o Google Docs, é necessário nos fazer o login com a nossa conta do Google. Vamos até o menu de opções, aqui no canto superior direito, e clicamos em Documentos. Bom, agora que nós estamos aqui dentro do Documentos da Google, esse é o nosso layout inicial. E aqui embaixo nós temos os documentos recentes. Todos os arquivos que nós abrimos, os mais recentes, ficam aqui para facilitar depois o acesso novamente. Aqui temos o layout de alguns documentos. E aqui na esquerda nós temos outras ferramentas da Google que podemos estar abrindo, tá? É um menu de atalho. E clicamos na opção em branco para criar um novo documento. E é nesse documento que a gente vai começar a trabalhar. Bom, aqui a gente pode clicar nessa seta esquerda para fechar a descrição do documento, tá bom? Aqui no nosso canto superior direito, nós temos ocultar os menus, para a gente ocultar os menus. Todos esses ícones aqui que nós estamos vendo são as funções, tá? As ferramentas que nós podemos estar utilizando dentro do documentos, e aqui de cima de fato que é o menu. Nós temos menu de arquivo, editar, ver, inserir. Clicando novamente na setinha ali, nós ocultamos, apertando de novo, nós vemos, ó, ocultei, e agora podemos ver novamente o menu, ó, menu de arquivos com as funções, editar com todas as suas funções também, o ver, aqui, o inserir, podemos colocar imagem, tabela, desenhos e gráficos, formatar com todas as suas funções também, ferramentas. Então, basta ir clicando em cada um desses menus, tá? E vendo quais as funções que cada um deles fazem, ok? Então, de menu é isso aí. Agora nós vamos de fato começar a nossa edição de texto. Para isso, eu vou digitar algumas palavras, tá? Algum nome de alguns animais. E para a gente ir brincando aqui um pouco, aprendendo sobre a edição e a maior parte das ferramentas, né? Do Docs. Então, vou digitar aqui camelo, papagaio, morcego, aranha, coruja e mais um aqui, a foca. Observa aqui que eu escrevi tudo um embaixo do outro, tá? O que eu vou fazer? A gente seleciona que a gente escreveu, tá? Essas palavras, e eu vou no maisinho, tá vendo? Conforme eu vou apertando mais, o número que tá ali no meio vai aumentando, ó, 20. Esse aqui, a gente viu a primeira funcionalidade do Docs, que é o tamanho da fonte. Eu posso tanto usar o mais para aumentar, quanto eu posso, ali no meio, manualmente, eu apagar e digitar um número e dar um Enter, que ele vai aumentar de acordo com o número que eu coloquei ali. Vou selecionar tudo novamente. E agora vamos ver outra função, que é a fonte. Aqui que eu mudo a fonte, ó. Selecionei Conforta. Como todo o meu texto está selecionado, tudo ficou em azul, eu mudei a letra de todas as palavras. Se eu quisesse mudar de uma só, eu selecionaria só uma palavra, iria ali na letra e mudaria. Eu vou dar uma organizada agora aqui no nosso conjunto de palavras, né, nossos animais, para a gente poder ver melhor
a edição, tá bom, pessoal? A formatação. Então, para trazer uma palavra, igual eu fiz agora, para a linha de cima, basta eu ir na primeira letra da palavra e usar o botão de apagar, igual foi visto nas aulas passadas. Aí eu vou trazer aqui morcego também, eu apago, ele sobe. Vou dar um Enter para pular uma linha. Utilizo a minha barra de espaço para dar espaçamento entre as palavras, tá bom? Se eu quiser voltar a diminuir, né, esse espaçamento, eu utilizo o botão de apagar. Agora eu vou selecionar essa minha primeira linha e vou aumentar. Aumentei um pouquinho. Vou selecionar minha segunda linha e vou fazer o contrário, vou no menos, vou diminuir. Agora novamente eu seleciono a minha primeira, vou colocar um estilo de letra diferente nela. Selecionei um estilo de letra para ela. E para minha segunda linha eu vou selecionar uma letra diferente. Coloquei a Comic Sans na segunda e a Cavetia na primeira. Observem, aqui do lado do maisinho nós temos um B. O B, que em inglês significa bold, é um negrito. Observe que quando eu aperto ele, as palavras ficam destacadas, né? O traço fica mais forte, justamente isso que o negrito faz. Copiei a minha segunda linha, vou colar aqui embaixo, segunda, terceira, mais uma linha. Bom, vou selecionar na primeira linha, ativo e desativo o negrito, vou deixar o negrito ativado na minha primeira linha. Na minha segunda linha eu tirei o negrito. Na minha terceira linha, eu também tirei um negrito. Vou selecionar minha segunda linha. Vou utilizar agora a nossa outra opção de estilo, que é o izinho, que deixou em itálico. E a minha terceira linha eu vou deixar sublinhado. Bom, agora que eu sublinhei a minha terceira linha, eu vou deixar escrito na frente de cada uma delas qual o efeito que a gente colocou aqui de texto. Tá? Na primeira foi negrito, só vou organizar aqui melhor para ficar mais fácil de visualizar, né? Aí a minha segunda linha que nós aplicamos o efeito itálico, observe que ele está em azulzinho ali em cima. Eu vou escrever aqui, itálico. O Documentos faz a sugestão, né, automática da correção. Ele viu que estava sem acento, então automaticamente ele arrumou pra gente. Ele dá a sugestão, né? E a minha última linha com efeito sublinhado aqui. Bom, agora para ficar com um destaque ainda mais legal, nós vamos utilizar uma outra ferramenta que está do lado ali do sublinhar, que é a ferramenta de cor destaque, tá? Ele vai destacar, como se fosse aquelas canetas marca-texto que a gente utilizou muito na escola. Eu vou passar ele aqui na linha, vou procurar uma, seleciono todo, né? Toda essa minha linha e vou colocar uma cor aqui. Essa ficou legal. Vou selecionar agora a minha primeira linha lá de cima. E eu posso, nessa opção aqui, mudar o alinhamento, pessoal. Olha só, eu escolhi centralizar. Observa que utilizando aqui a régua, quando eu coloco o meu mouse, eu vejo que antes, ó, ela estava encostada no ponto 0 na minha régua. Quando eu uso ali o centralizar, ele pega e centraliza essa minha linha no meio do meu documento, tá bom? A mesma coisa aqui, eu posso fazer aqui embaixo, selecionei tudo, ó.
Vou voltar aqui. Vou mudar a cor do texto. Nós ainda não tínhamos visto, que é na opção do A. E aqui eu consigo mudar a cor de cada parte do texto. Eu posso mudar tudo também. Ó, camelo, aranha e coruja. Vou aumentar para dar um destaque maior, como nós vimos ali no nosso maisinho da fonte. Aqui nós temos a opção de mudar. Vou selecionar tudo. Ó, espaçamento entre linhas. Selecionei ali as minhas 3 linhas e eu mudo. Observe que a distância entre as linhas, quando eu seleciono a opção espaçamento, eu posso mudar. Uma função bem importante também dentro do documentos é a gente ter a opção de refazer ou desfazer uma ação. Por exemplo, a palavra aqui camelo. Se por um acaso eu apago ela, digamos que sem querer eu apaguei. E agora, como é que eu faço para voltar esse pedaço do texto que eu perdi? Eu tenho uma opção de vir nessa minha seta, aqui embaixo do desenho do Docs, onde é o meu desfazer, e a palavra volta. Ou eu tenho a opção de digitar o comando Ctrl Z, a tecla Ctrl do teclado, juntamente com a tecla Z do teclado. Se eu apagar, eu vou apagar toda essa primeira linha aqui, ó, camelo, aranha e coruja. Se eu apago, e ao digitar o comando no teclado Ctrl Z, a minha ação volta, certo? A outra ação que nós podemos fazer é a ação de refazer. A função Ctrl Y é o refazer. Ele vai repetir a última ação feita. Por exemplo, se eu digitei o número 1, ao apertar Ctrl Y, que é refazer, eu vou refazer a ação que eu digitei o 1. Ele está repetindo. Por exemplo, se eu apagar o 1 e apertar Ctrl Y, ele vai refazer a opção de apagar. Ok? Então o Ctrl Z ele desfaz, enquanto o Ctrl Y refaz a última ação. E vice-versa. Ctrl Z desfaz a última ação e o Ctrl Y refaz a última ação. Bom, agora nós vamos ver sobre criação de tabelas. Tabela é muito importante para a gente organizar determinados tipos de informações ou dados. Para isso, nós vamos no menu Inserir, vamos na opção Tabela. Quando deslizamos o nosso mouse, o cursor do mouse, sobre o desenho da tabela, a gente repara que ela vai ficando azul, tá vendo? Ela vai aumentando. Aqui já é para eu definir o tamanho que eu quero que minha tabela seja criada, tá? O primeiro valor que aparece, por exemplo aqui 11 por 20, são as colunas, e o segundo valor são as linhas. Então aqui ó, 4 por 6, 4 colunas por 6 linhas. Então é coluna e linha, tá? Aí basta a gente clicar em cima se a gente quer criar uma tabela com esse determinado tamanho. Aqui eu escolhi uma um pouco menor, escolhi uma 3 por 5. Vou criar um nome aqui, tá? Para nossa tabela. Vou criar uma tabela sobre venda de hambúrgueres. E o nome do meu restaurante, da minha venda vai ser Mega Burgers. Vou usar a opção aqui, ó, do marcador. Vou mudar a cor. Vou deixar aqui um azul tá legal. Essa opção que nós já vimos aqui na aula, tá vendo? Ficou destacado. Vou dar mais uma ajeitada. A fonte
Vamos ver se branco ficou mais legal. Preto. Assim ficou mais destacado, né? Bom, agora aqui vou começar a preencher. Quando a gente clica, cada espacinho da tabela recebe o nome de célula. Cada retângulo, tá? Vou preencher aqui com os dias da semana: terça, sexta-feira, sábado. Eu consigo ajustar o tamanho das linhas e colunas da minha tabela. Basta eu segurar com o mouse e arrastar para o lado. Veja aqui, ó, o meu A ele estava na linha de baixo. Eu puxei um pouquinho para o lado a minha coluna ali e coube, o número conseguiu ficar bem acomodado. Vou preencher aqui quanto de receita que eu tive em cada dia com as vendas dos hambúrgueres. Ó, na terça-feira 120, na sexta-feira 240. Supondo assim, pessoal, a gente está fazendo só um exemplo, tá? Digamos que eu vou abrir essa minha empresa, esse meu comércio no caso, né? Só de terça, sexta e sábado, ou seja, só 3 dias. E aqui no sábado 360. Selecionei toda a minha primeira linha. Na verdade, minha segunda linha. Selecionei minha segunda linha. E aqui eu vou centralizar. Observe que a opção centralizar ali já está ativada, de modo que está tudo bem alinhadinho. Agora eu dei um Enter ali à direita do meu valor 120, depois do zero, para que criasse esse espaçamento. Aqui, ó. Agora, a gente também pode, mesmo com a tabela já feita, a gente pode adicionar uma coluna a mais. Eu adicionei uma coluna à esquerda, então foi criada uma coluna vazia, tá? Basta a gente clicar com o botão direito em cima e ir na opção. Vou dar mais uma configurada no tamanho aqui. Ó, meu sábado eu ajustei, puxando um pouco a coluna para o lado direito. E aqui eu vou escrever um nome da minha linha, né, para que fique bem claro o que essa linha dessa minha tabela está querendo dizer. Ela é receita. Diminuir um pouco. Agora eu trago um pouco para o lado. A tabela é bem assim, tá, pessoal? A gente vai ajustando ela de acordo com as informações que nós vamos preenchendo. Ela é bem dinâmica, a gente consegue ir mudando ela. Aqui embaixo eu vou preencher com total, tá? Colocamos 2 pontos. E aqui eu vou fazer um somatório aqui de quanto vai dar tudo. Ó, tudo deu 720. Utilizei a calculadora aqui no próprio computador. Agora a gente vai poder, vamos ajustar aqui cada coluna para que fique bem destacado, para a gente saber que cada uma corresponde a uma informação específica. Com o botão esquerdo do mouse selecionamos a coluna terça-feira, vamos nas opções de 3 pontinhos, cor de plano de fundo, selecionamos laranja. Vamos fazer o mesmo processo na coluna da sexta-feira. Vamos nos 3 pontinhos, cor de plano de fundo, selecionamos uma cor. Também é possível mudar mais de uma cor de coluna por vez. Basta selecionar, por exemplo, 2 colunas, selecione a sexta e sábado, as 2 colunas estão selecionadas. Vou na opção dos 3 pontinhos, cor de plano de fundo, e aqui eu vou selecionar uma cor, vocês vão ver que vai mudar as 2 colunas, tá? Azul. Observem que as 2 colunas mudaram de cor. Como eu quero que mude só a de sábado, eu vou segurar de sábado até onde eu quero, até a célula.
Agora eu vou mudar só a coluna de sábado. Selecionei as células que eu quero. Vou no menu opções, no baldinho. Um roxo. Ó, observe que agora mudou. Vou fazer a mesma coisa agora, só que para a linha do total. Selecionei toda a linha. Vou escolher a cor vermelha. Mudou toda a linha. E vou fazer o mesmo processo com a receita. Seleciono as células com o botão esquerdo do mouse. Vou nas opções e plano de fundo. Pessoal, essa foi a primeira parte da aula de Google Docs. Eu encontro vocês nas próximas aulas. Nós vamos estar continuando o assunto sobre Google Docs. Vão ter mais algumas aulas para a gente poder aí aprender o básico dessa ferramenta que é tão importante. Muito obrigado pela atenção de todos. Nos encontramos na próxima aula.